Ok, estamos online. Olá, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do lugar do mundo, né, onde você esteja. Também se você está assistindo esse vídeo ao vivo ou depois no replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o mediador desse webinar hoje sobre a plataforma Mapa. Queria agradecer a parceria da Horus e Aeronaves pela realização de mais um webinar e agradecer ao Júlio aí, que será o nosso palestrante. Boa tarde, Júlio. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo. Muito feliz em estar participando aqui desse webinar com vocês. É o meu primeiro, né? Eu que acompanho, estou sempre ajudando aí o pessoal nos bastidores. Agora, hoje estou aqui na frente das câmeras com esse sorrisão no rosto, porque realmente estou muito feliz de estar participando aqui. Legal, Júlio. Bem-vindo aí para o primeiro webinar aí que você está apresentando. Antes de passar a palavra para você iniciar a apresentação, eu queria passar para o pessoal alguns lembretes, já que já pergunto, então eu já adianto e já falo antes aqui. Primeiro, pessoal, em relação ao replay. A gente vai disponibilizar o replay na íntegra para vocês reverem com calma, compartilharem com seus amigos. Vai ser enviado por volta das 4 da tarde hoje por e-mail. Claro que o ideal é vocês assistirem ao vivo, né? Ficarem até o final conosco aqui para poderem ter suas dúvidas respondidas. O chat já está funcionando aqui, já estamos recebendo aqui as mensagens de vocês. Então, mande suas perguntas, aproveitem aí para tirar as dúvidas com o Júlio. Segundo lembrete é sobre o certificado de participação. A gente está enviando geralmente um dia depois do webinar, então deem uma olhada também na caixa de e-mail de vocês amanhã. Às vezes pode ter ido para o anti-spam, e se realmente não receberem, é só entrar em contato conosco que nós enviaremos novamente, beleza? O terceiro lembrete é o seguinte, pessoal, eu peço que, se possível, vocês fechem aí outras abas do navegador, coloquem o celular no silencioso para aproveitar ao máximo esse tempo, essa 1 hora mais ou menos que nós vamos estar juntos. Peço aqui foco para o webinar aí para a gente aproveitar ao máximo esse tempo. E, por último, se possível, eu peço que vocês compartilhem esse link que eu acabei de colocar no chat para vocês, que é o link de inscrição gratuita nesse webinar. Se vocês compartilharem esse link com os seus amigos, vocês vão fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que às vezes não estão no nosso radar aí, né, ou de repente esqueceram até desse webinar. Então, faz com que também seus amigos participem com vocês aqui ao longo dessa 1 hora que estaremos juntos. Beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu vou interagindo com vocês aqui no chat, enquanto isso o Júlio vai fazer a apresentação. Júlio, quando você quiser, fica à vontade. Certo. Eu vou primeiro me apresentar aqui, aí depois eu compartilho a minha tela e a gente entra na apresentação em si, beleza, pessoal? Bom, eu sou o Júlio, eu trabalho no marketing da Mapa, também da Horus, então quem acompanha aí o nosso trabalho nas redes sociais, quem acompanha o nosso canal do YouTube já deve ter me visto em algum material, algum conteúdo aí que a gente publica, né, com uma frequência semanal, e então sou responsável por produzir toda essa parte. E aí hoje a gente vai estar aqui falando da plataforma Mapa. Eu vou compartilhar a minha apresentação e aí vocês podem mandar aí no chat se está tudo ok, se tem algum problema, beleza? Então, vou fazer o compartilhamento aqui. E aí, Eduardo, pode me confirmar se está tudo certo aí? Ok, Júlio, já está tudo certo, já estamos vendo sua tela. Se tiver algum travamento de tela, algum probleminha no áudio, eu entro aqui e eu abro meu microfone e te aviso. Perfeito, então. Bom, pessoal, então vamos lá, né? A Mapa é uma plataforma online de processamento de imagens, tá? Ela foi desenvolvida pela Horus Aeronaves e ela tem aí o intuito de facilitar, automatizar e tornar o seu fluxo de trabalho em relação ao processamento de imagens escalável. Eu já vou explicar o que é isso, né, para quem não sabe, então vamos indo aí num passo a passo aqui na nossa apresentação. Bom, o mapeamento com drones, tá? Para quem não conhece, eu acredito que uma parte das pessoas já saibam como é que ele funciona, mas a gente sempre tem que contar que tem o pessoal novo aí que não está muito inteirado nessa prática. Como é que ele ocorre, né? Ele é dividido basicamente em 3 etapas, tá? A primeira delas é o voo, que é aqui com o drone, no caso, né? É um voo de mapeamento. E aí depois a gente vai para o processamento das imagens, onde a gente vai transformar as imagens capturadas pelo drone no voo de mapeamento em resultados, em mapas, né, em mapas ricos de informação, mapas inteligentes. E aí, a partir desses resultados, nós vamos trabalhar, então, com análises, com projetos, enfim, né, e você vai integrar esse resultado no seu fluxo de trabalho. A Mapa ela é uma forma diferente de você chegar nesses resultados em comparação aos meios tradicionais aí que o pessoal da agricultura, da engenharia, da topografia já usam. E eu já vou entrar aí nos pormenores, tá? Bom, o voo de operação, ele é totalmente automatizado, você vai criar um plano de voo para o seu drone, ele vai fazer o voo de mapeamento batendo as fotos sequenciais da área que você quer mapear,
E aí você vai terminar a sua missão com o cartão de memória lá cheio de fotos, né? Assim como se você tivesse feito uma foto normal. A diferença é que ela é uma foto de um ângulo de 90 graus, então ela vai estar a pino, assim, né? Olhando reto para baixo. E aí, essa foto, então, ela vai contar com algumas distorções em relação à perspectiva. E aí, no processamento, essas distorções, elas são corrigidas. O mapa, ele é, então, processado, ele é costurado, né? Essas fotos, elas são ortorretificadas, então é a correção dessa perspectiva, e elas são costuradas em ortomosaico, que é um mosaico de fotos ortorretificadas. E aí, isso acontece no meio tradicional, no processamento offline, tá? Que é com softwares como o QGIS, enfim, a galera usa vários aí diferentes, enfim, aí vai de acordo com a sua opção. Então aqui, nessa etapa especialmente, claro que você tem que ter o drone como equipamento, que ele já é um investimento inicial, mas ele é a base para você fazer todo o resto, né? Então não vou considerar ele dentro desse cálculo. Mas no processamento das imagens, a gente tem uma questão que é o seguinte: qual que é o valor da informação, né? O valor da informação agregada que você vai ter no final. E por isso, como é algo que vai fazer a diferença no seu trabalho, tem um certo custo, ok? E aí a gente vai estar falando então de processamento offline, né? O que implica você processar imagens de drone offline para chegar nos resultados? A primeira coisa que você vai ter que entender é que você vai precisar de um computador apto a fazer esse processamento. E aí eu estava agora de manhã, né, enquanto preparava a minha apresentação, eu estava pesquisando sobre requerimentos de sistema, né, tanto básicos quanto os recomendados. A gente sabe que rodar na recomendação básica é meio cilado, né, vai dar aquela travadinha, você vai passar uma raiva ali em algum momento, vai dar vontade de dar um soco no computador, mas, né, não é o certo. Então a gente vai partir do pressuposto que você vai ter que investir em um computador e uma máquina com as configurações recomendadas. E aí, meu amigo, a gente está falando de, para quem gosta aí dessa parte de hardware, é uma parte que eu gosto bastante, então dei uma pesquisada em valores de peças, enfim. A gente está falando de processadores Intel, digamos, i7 e i9 a partir da 8ª geração. Então, assim, não é qualquer computador que vai ser capaz de rodar esse tipo de software para fazer um processamento de imagens. Então, assim, ainda tem processadores mais high-end, né, como os Threadrippers da AMD, tem também o Xeon da Intel, que aí, cara, a gente vai estar falando só de um processador que tem o valor de um carro, 20, 25 mil reais. Aí se você ir nesses Intel i7 e i9 de 8ª geração, a gente está falando aí na casa dos 5 mil reais só para o processador. E aí você tem que considerar todo o resto, né? Tem placa-mãe, tem placa de vídeo que também tem que ser boa, memória RAM, a gente está falando aí um processamento acima de 500 fotos, que é, cara, uma coisa usual para quem trabalha com áreas grandes. Você vai precisar de 32 GB de memória RAM, 64 GB de memória RAM. Então a gente está falando de um investimento bem considerável em um computador que já vai aí partir na casa aí dos 10 a 15 mil reais. E se você investir, claro, num processador de topo de linha, aí nós vamos falar aí nos 30 mil reais, mais ou menos. Então, né, já é uma primeira barreira aí para você processar as imagens do seu drone offline. Aí, meu amigo, a gente entra num segundo ponto, que é a questão do software, né? O software que você escolher, ele vai ter que ser um software para fazer o processamento. E aí a gente está falando de softwares que possuem valores de licença, como, por exemplo, o Pix 4D Mapper, na casa dos 18 mil reais anuais, porque ele é um software gringo, você vai pagar a sua assinatura em dólar, e como o nosso dólar hoje está a R$ 5,08, isso aí no ano dá na casa aí dos 18 mil reais. Você pode até depois abrir aí uma aba no seu navegador e pesquisar esses valores, vocês vão ver que realmente cara, é um valor bem considerável, né, para você fazer um investimento. E também tem uma parcela das pessoas que utilizam softwares piratas, né, que faz o download aí no torrent, enfim, acha de alguma maneira, pirateia o software, e aí você está correndo diversos riscos, né, em relação ao seu software dar pau, trancar, crashar, e aí você perder todo o seu trabalho, você pode corromper os seus arquivos, e aí você colocou por água abaixo seu dia de campo, e aí a gente tem diversos problemas, além de você poder ser notificado, multado por estar usando um software pirata. Então a nossa recomendação é que não, você não use software pirata, obviamente, e aí a gente entra num contexto de que, cara, é um investimento no computador, é um investimento num software caro, e aí cria uma certa barreira, né, para a galera investir. E é nesse contexto todo que
empresas viram a oportunidade de lançar plataformas de processamento online, rodando em nuvem. Isso elimina que você precise ter um software para processar no seu computador e ter um computador super potente. E aí a gente vai estar falando de plataformas estrangeiras que cobram em dólar também, que tem o suporte em inglês, que é uma barreira para alguns profissionais. E, enfim, né, isso causa todo um desconforto em relação ao seu atendimento. Caso você precise de alguma ajuda, você vai precisar também aprender a utilizar essa plataforma, enfim. E aí, nesse contexto, a gente surge com a Mapa, tá, galera? A Mapa, ela foi, então, uma lacuna identificada pela Horus nesse mercado de mapeamento com drone. Então, a gente desenvolveu essa plataforma inteira e lançou ela para que ela seja uma boa alternativa para vocês que querem um investimento com um bom custo-benefício, que seja prático, né, que não vá causar maiores barreiras para você no seu fluxo de trabalho. E aí, nisso, nós temos a Mapa, que em 2020 já passou aí a barreira dos 3 milhões de hectares processados, tanto em questão de áreas agrícolas, em áreas de cidade, né, urbana, parte de topografia, parte de engenharia, a gente trabalha também com monitoramento ambiental, enfim, né, são vários segmentos aí que a Mapa pode ajudar você a ter uma plataforma 100% nacional que permite você escalar o seu processamento, porque enquanto você está processando em nuvem, o seu computador ele não fica praticamente inutilizado, né? Que é algo que quando você vai estar processando offline, é ideal que o seu computador ele esteja trabalhando apenas nessa tarefa. E aí, você vai estar, por exemplo, num processamento offline, você vai ter que saber configurar todos os parâmetros do processamento para evitar erros. Então, são várias configurações. Você vai ter que investir em capacitação, cursos, enfim, para aprender a utilizar esses softwares e ainda vai poder estar sujeito a algum erro de configuração de parâmetros, que você pode deixar passar, é completamente normal isso, mas você vai estar colocando então o seu trabalho em xeque, né? E aí na Mapa, a coisa ela flui de uma maneira muito mais prática, porque você vai selecionar apenas alguns templates de parâmetros, tá? Se você vai estar fazendo um processamento numa área agrícola, numa área topográfica, numa área de urbana ou de ambiental, então você vai escolher ali e a Mapa ela vai configurar tudo isso sozinha e vai fazer o processamento depois que você upar as suas fotos. Então ela vai ficar rodando, você pode ir fazer outra coisa, você pode seguir trabalhando normalmente, você pode adicionar vários processamentos de uma fila e ela vai processar um de cada vez e ela vai entregar todos os resultados de uma só vez, né? A gente está falando aí de ortomosaico, de modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, curvas de nível, nuvem de pontos, tudo isso, modelo 3D, tudo isso em um só processamento. Só tomar uma aguinha aqui, galera, e a gente já segue. Então, a gente vai estar falando então da Mapa, que é uma plataforma que vai fazer esse processamento todo online, ela vai armazenar os seus arquivos em nuvem, então você não vai também comprometer espaço do seu HD, o que permite também que você acesse e visualize esses resultados de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Pode ser no seu celular, pode ser no seu notebook, pode ser no seu tablet, você pode estar em casa, no escritório, na rua, em um café, enfim. Ela vai estar lá, é só você acessar mapa.ag, fazer o seu login e toda a sua conta com seus processamentos vai estar lá, online, bonitinha, segura, com fácil acesso. A Mapa, ela não tem um limite, então, de processamentos. Você vai poder processar quantos mapas você quiser, você vai poder criar uma fila. Ela permite o processamento com pontos de controle, com correção de posicionamento via RTK ou PPK. Ela atende as principais marcas de drone do mercado, em termos de asa fixa, drones multirotores, por exemplo, DJI, que são os mais utilizados, entre outros. E aí também permite que você faça o download dos arquivos, né, depois de processados, para integrar com softwares que fazem parte do seu fluxo de trabalho, como um ArcGIS, um AutoCAD, um Civil 3D, um Revit, né, todos esses softwares aí que a gente sabe que a galera utiliza no seu fluxo de trabalho. Além disso, na visualização online, você vai poder ver, medir áreas, distâncias, captar coordenadas, todo o mapa ele está lá georreferenciado, ortorretificado, então ele está corrigido com o seu posicionamento correto, as medidas elas são reais, então elas são precisas, né, em relação
as medidas do mundo real, então você vai ter ali dados confiáveis para fazer o seu trabalho. Além disso, a gente tem todo um suporte que é feito em português. Você, ao adquirir, recebe um curso de capacitação, vai ter acesso ali com o nosso contato do suporte para poder tirar suas dúvidas, enfim, de algum problema e tal, sem ter a barreira do inglês, galera. Então, eu já falei bastante coisa aqui, e agora eu vou pedir para o pessoal da produção ali, Guilherme, Eduardo, que coloque um trecho que eu fiz dessa apresentação gravado, para a gente evitar qualquer problema aí, que é uma demonstração inteira de como a Mapa funciona na prática, tá? Eu peguei um voo que a gente fez em uma obra, tá? Um monitoramento de obra. Fiz esse processamento já, eu vou mostrar no vídeo como que foi todo esse fluxo de trabalho, os resultados e as ferramentas que você tem para trabalhar dentro da Mapa, tá? Vai ser uma demonstração completa aí para vocês. Produção, se puder colocar aí na tela para a galera, por favor. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a parte do fluxo de trabalho dentro da Mapa, tá? Você terminou o seu dia de campo, fez o voo de mapeamento e aí voltou para o escritório e agora precisa transformar as fotos lá que o seu drone fez na missão de mapeamento em resultados, né, nos mapas. Então, como é que a gente vai fazer isso utilizando a Mapa? Partindo do pressuposto que você já tem uma conta, se você não tem, lá no nosso site mapa.ag, vai ter lá, solicite seu trial, então você vai preencher um formulário para um consultor nosso entrar em contato com você e ativar uma conta. Aí, quando você tiver a conta, no caso, ou se você assinar, enfim, você vai fazer o login na sua conta, né, na tela lá do site normal. E aí você vai cair nessa tela inicial aqui, que é o dashboard, tá? É o seu painel principal aqui dentro da plataforma. Aqui eu já tenho o processamento que eu vou usar como exemplo finalizado, esse Obra Voo 2, mas eu vou mostrar para vocês todo o fluxo para você entender como é fácil e como é prático você processar as imagens do seu drone aqui com a gente na Mapa, ok? Então eu vou fazer o procedimento como um todo e o primeiro passo então é solicitar um novo processamento, né? Você vai vir aqui em cima, no ícone do maisinho aqui, tem ali novo processamento. Clicou ali, a gente vai cair nessa primeira tela de configuração, né? São 4 passos, veja, para você botar realmente o processamento para acontecer. Então é muito simples, em alguns cliques aí a gente já vai iniciar o processamento. A primeira coisa é o nome, né, desse processamento. No caso lá eu coloquei como Obra Voo 2, é um acompanhamento de obra que a gente está fazendo, esse foi o segundo voo. E agora eu vou botar aqui o nome Teste Webinar Mundo Geo, ok? Então aqui a gente vai estar trabalhando então, com esse nome de processamento. Eu vou poder selecionar um projeto. E qual que é a diferença entre o processamento e o projeto, né? O processamento ele é o ato do processamento em si, é esse mapa específico. Já o projeto ele é a pasta aonde eu vou estar agregando esses processamentos. Vamos supor que é um monitoramento de obra, né? Como o exemplo que a gente vai usar. E aí eu vou fazer vários voos. E aí eu vou colocar tudo eles dentro da mesma pasta que depois lá na parte das ferramentas eu vou explicar melhor o porquê, tá? Mas é uma questão de organização e isso vai habilitar a feature da comparação. Mais para frente a gente vai entrar nisso. Então, eu vou criar aqui um novo projeto, que vai ser o projeto Teste Webinar, tá? E aí, a partir disso, então, eu vou selecionar aqui em upar imagens de drone, que é para pegar as fotos lá que eu fiz com o drone e upar. Se você assinar o plano Business, você pode upar um ortomosaico já processado para depois fazer outro tipo de manipulação que a gente vai ver mais para frente, mas então eu vou ficar aqui no novo processamento, que é o que a maioria de vocês vai estar utilizando caso venha a ser um assinante da Mapa, ok? Então, fiz a primeira tabela de configuração, vou clicar em próximo, e aí a gente vai cair nessa segunda tela, que são as configurações do processamento, tá? Aqui, eles são alguns templates que você vai selecionar e eles vão moldar a configuração do seu processamento. Se você fosse fazer isso offline, você teria que setar uma infinidade de parâmetros no software que você usa. Aqui você vai só ir marcando algumas caixinhas ali e aí vai só seguir com a sua configuração. A gente fez um processamento, como exemplo, numa obra, tá? Então ele foi feito com uma câmera de sensor RGB. Então, vou selecionar aqui o sensor RGB, ele vai ter aqui uma descrição das câmeras. Um sensor RGB ele é um sensor tradicional, a câmera do seu celular, essa webcam que está me filmando, enfim. Câmeras que enxergam como os nossos olhos, são câmeras de sensor RGB. Se você vai trabalhar com agricultura de precisão, enfim, para alguns resultados você vai precisar da multiespectral.
mas daí já é outro papo. Então aqui a gente está falando de RGB, aí a gente vai ter as imagens de formato JPEG ou PNG com orientação de 90 graus em relação ao solo. Isso aqui é uma configuração que você vai fazer lá no drone na hora de fazer a sua missão, né? Que daí também você já vai saber fazer isso antes de chegar nessa etapa aqui. Aí, a gente vai escolher o tipo de processamento, tá? O tipo de processamento, ele vai ser os parâmetros que eu falei já pré-configurados no nosso algoritmo de processamento. Então aqui a gente vai ter padrão, agrícola, topográfico e silvicultura. Tá? O que vai mudar em relação a eles? É algumas configurações. Se as imagens são muito homogêneas, por exemplo, uma lavoura, que é um campo verde, digamos assim, ele é muito parecido entre si, então o algoritmo ele precisa ter um ajuste fino para pegar melhor as informações. E aí, cada um deles aí a gente vai ter um objetivo, né? Que é o padrão, agrícola, topográfico, silvicultura. Nesse caso aqui, vou selecionar o padrão, que é o mais comum de todos aí para mapeamentos do dia a dia, urbanos que não exigem tanta acurácia e tal, na parte de altimetria como é a questão do topográfico. E ali embaixo você vai ter aqui produtos gerados, o que cada um desses tipos de processamento vai entregar de resultados, tá? O agrícola e o de silvicultura, eles vão entregar os índices VARI e IFV, que são índices de vegetação feitos com sensor RGB, tá? Além disso, todos os outros vão ser os mesmos resultados, com exceção dessas configurações aí de parâmetros de processamento. Então, eu vou clicar aqui no padrão. Aí eu vou seguir aqui para log de voo, tá? O log de voo é a forma como o seu drone georreferencia as imagens, né? O tagueamento das imagens. Então, esse voo de exemplo, a gente fez com uma Mavic Air da DJI a 80 metros de altura. Então, a gente vai selecionar aqui fotos georreferenciadas, porque os drones da DJI, eles têm já esse tagueamento de georreferenciamento feito pelo seu GPS. Caso você tenha voado com uma aeronave da Horus, né, com um Raptor, Veroc, você vai selecionar o log de voo Horus, que é um arquivo que você vai extrair lá do seu Mission Planner e aí vai upar ele também depois aqui. Ou se você usou um RTK, PPK, você vai ter que subir esse log também com as coordenadas e aí vai ter toda uma questão de formatação que está explicadinha aqui e é muito importante que você siga essa formatação para não dar uma sequência, uma cascata de erros que vão impedir o seu processamento de ser finalizado, porque se você está usando RTK, PPK para corrigir o posicionamento, você não pode errar, obviamente, no log que você vai estar colocando ali, porque senão o arquivo de correção está errado, então vai dar tudo errado. Então, basicamente, aqui a gente vai usar fotos georreferenciadas, que é o caso aí de 90% dos processamentos feitos com multirotor, e vamos seguir o baile, tá? E aí eu vou marcar se eu usei ou não pontos de controle. Nesse processamento não foi usado, então não vou marcar. Se eu marcar, aí eu vou ter que upar o arquivo aqui, também com uma formatação corretinha, que vai ter toda a descrição aqui para você ler como é que é o exemplo da formatação e a limitação do uso de pontos de controle, enfim, tá tudo explicadinho aqui. Nesse caso a gente não usou o ponto de controle, então eu vou deixar ela desmarcado, tá? Aí eu vou clicar mais uma vez em próximo e aí a gente vai chegar nessa tela de upload das imagens. Aqui no upload das imagens você vai obviamente selecionar a pasta lá onde você salvou. Eu já deixei essa pasta salva aqui no meu computador separado, então tá aqui todas as fotos, tá? Eu vou selecionar, dei um Ctrl A aqui para selecionar todas elas. É importante que nesse momento você atente para não selecionar a foto no seu drone e fez uma foto no chão antes de ele decolar ou depois que pousou. Revisa isso e se tiver alguma foto assim, cara, é melhor você tem que apagar ela, porque senão ela vai prejudicar o seu processamento. Então cuide para ter só realmente as fotos do voo e aí você vai dar um Enter aqui e vai começar todo esse upload das imagens. E aí depois vai ter um resumo do processamento. Você pode deixar marcada essa caixinha aqui, começar processamento ao finalizar o upload. Depois que você clicar aqui em começar o upload, então vai subir todas essas imagens. Lembrando que a velocidade ela depende da sua internet, né? A velocidade de upload da sua internet. Então, é bom que você tenha um link estável para fazer esse tipo de operação. E aí, você vai clicar em começar o upload com essa caixinha marcada aqui. Depois que terminar o upload, a mapa vai começar a processar automaticamente. Ah, Júlio, mas a minha internet caiu no meio do processo. O que eu faço? Repete o processo e bota as imagens para subir, que a mapa vai detectar automaticamente quais imagens já foram upadas antes de seguir com o processamento. Então ela vai partir da onde parou antes da sua internet cair, ok? Então você vai clicar em começar o upload, ele vai
pedir aí um resuminho do processamento só para você confirmar as configurações que você fez, você dá o OK e aí a coisa vai andar sozinha. Aí é só aguardar ficar pronto para depois você trabalhar. Então, agora eu vou voltar para a tela inicial, porque como eu já fiz o processamento, eu não vou botar processar tudo de novo aqui para upar, enfim, né? Já que o processamento ele já está finalizado lá na minha conta. Voltei aqui então em meus processamentos e aí está aqui o meu processamento finalizado, é o Obra Voo 2. Eu vou abrir ele aqui e aí a gente já vai ter os resultados para poder começar a observar. O primeiro deles é o ortomosaico, que você já está vendo aqui na tela, né? Você consegue nitidamente diferenciar o que está em volta, que são imagens de satélite, do que a imagem do drone, né? Olha a diferença em relação à qualidade, textura, cores, enfim, você vê que é uma qualidade muito superior à imagem do satélite. E aí você já vê que é um primeiro ponto muito positivo, né, da mapa para você fazer análises visuais, por exemplo, é muito mais assertivo uma imagem de altíssima qualidade do que uma imagem de satélite, obviamente. Então aqui, ó, a gente pode até dar bastante zoom, você consegue ver certinho a casa, os barquinhos ali, o canteiro de obras que a gente estava monitorando, enfim, né, tá tudo aqui bonitinho. Então aqui a gente vai ver agora os outros resultados, desmarcando aqui o mosaico, tá, aqui na esquerda, e marcando o modelo digital de superfície, o DSM. Você pode ver que ele já vai abrir com o histograma aqui do lado, que é uma ferramenta que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas esse então é um mapa que mostra a variação de altimetria dessa área que foi mapeada com a parte da superfície, né, mostrando a superfície. Coisa que no DTM, que é o modelo digital de terreno, não vai mostrar a superfície e sim só a variação de altimetria da área. Então a gente tem esses três resultados aqui e neles a gente vai conseguir usar as ferramentas, tá? Eu vou voltar aqui para o mosaico e aí aqui, galera, eu vou ter que sacrificar a minha câmera para vocês verem a caixa de diálogo, tá? Então eu vou tirar a minha câmera aqui da tela rapidinho para a gente entrar nessa parte das ferramentas básicas. Bom, estamos aqui no mosaico e vamos supor que eu quero fazer a medida de um desses telhados aqui, tá? Então aqui na direita a gente tem o polígono de desenhar a área, eu vou clicar nele e aí eu vou vir e vou demarcar aqui, vamos supor que eu quero medir este telhado azul aqui, verde, não sei qual a cor que eu vou chamar isso aqui. Mas estou selecionando aqui então ele. Cada clique que você fizer vai adicionar uma dessas bolinhas, né? Um ponto que é tipo um vértice. E aí você vai circulando toda a sua área de interesse. Cuidado na hora de marcar, porque o que ficar selecionado de fora também vai entrar na medida. E aí, para fechar essa seleção de área, você clica novamente no último ponto, no primeiro ponto, perdão. E aí você vai ter o seu polígono aqui bonitinho. Aí você vai poder dar um nome para ele, então eu vou botar polígono telhado 1 e vou selecionar a unidade de medida. Aí vai ter hectares, metros quadrados, quilômetros quadrados. Nesse caso, né, como é um telhado, eu vou selecionar metros quadrados, porque faz mais sentido aqui. Então a gente tem 932 metros quadrados nesse telhado. Salvei, ele vai ficar disponível aqui e eu vou poder baixar, clicando aqui na nuvenzinha, esse KML ou Shapefile ou o GeoJSON, aqui o arquivo, né? Com essa seleção feita. Bom, então a gente vai aqui para a próxima ferramenta, que é a de medir distância, tá? Que é a régua. Aqui, então, vou clicar nela. E a gente vai... O que a gente pode medir aqui, galera? Vamos ver. A gente pode medir a distância, por exemplo, da entrada do seu estabelecimento aqui até lá o mar, né? Vamos supor que a gente está a X metros do mar, aí vamos ver quanto que dá, né? E aí, cá estamos, clica novamente no último para fechar a seleção e aí você vai ter que dar um nome aqui, eu vou botar linha de distância 1, salvei e aí eu tenho essa medida aqui de 150 metros, né? Então essa praia tá de distância da rodovia. Mesma situação, vou fechar aqui e vamos para a terceira ferramenta, que é a de pegar coordenada, e aí eu vou poder marcar alguma coisa aqui, um ponto de interesse. Aqui a gente está vendo que tem uma retroescavadeira, eu quero marcar aqui a posição dela, vamos supor que se tivesse uma obra maior, né, para que você tem que ter um controle maior de onde estão as coisas. Vou marcar essa coordenada aqui, retroescavadeira. Salvei. E aqui eu tenho a longitude e a latitude desse ponto de interesse. E aí você pode marcar várias coisas, né? Você pode adicionar aí inúmeros pontos aqui, ponto 2, ponto 3, ponto 4, enfim, quantos você quiser adicionar, você vai ter
a coordenada salva bonitinho ali. Pode fechar a caixa de diálogo. E nesse olhinho aqui você pode esconder ou mostrar as suas marcações, tá? Então sempre que eu entrar nesse processamento, se eu não excluir, obviamente, né? Essas marcações elas vão estar ali, eu posso clicar nelas para puxar a caixa de diálogo aqui com as informações. E se você tiver alguma dúvida em relação a como usar as ferramentas, você pode clicar aqui no Ajuda, que esse botão vai te mandar para a nossa central de ajuda lá no nosso site, que tem vários artigos explicando todas as ferramentas, os resultados, mostrando aplicações, termos que você precisa saber. Enfim, tem bastante coisa lá, recomendo que você dê uma olhada, que vale a pena, tem bastante conteúdo, não é porque eu que fiz, tá? Mas é porque tem bastante conteúdo legal lá para vocês acompanharem. Bom, então agora eu vou ir para um outro exemplo, galera, para mostrar algumas ferramentas mais avançadas, tá? Eu entrei de volta aqui na tela principal, no dashboard, e você vai ver que aqui em projetos eu tenho várias pastinhas já de processamentos teste que eu fiz, alguns exemplos que eu usei lá para o nosso blog, enfim, que é a pasta de organização, então, que vai permitir você habilitar algumas features. Então aqui a gente tem, eu vou entrar nessa pasta de acompanhamento de lavoura, onde a gente fez 5 voos na mesma área para monitorar o desenvolvimento dessa lavoura de soja, tendo o primeiro ao quinto voo, tá? Por que eles estão dentro da mesma pasta? Obviamente porque eu estou acompanhando a mesma área, né? É o mesmo local, tudo que eu quero monitorar está ali. E aí, galera, quando você tem processamentos de um mesmo local na mesma pasta, a mapa vai fazer a identificação da linha do tempo dos seus processamentos. Ela vai conseguir cruzar ali os dados de cada um e vai habilitar aqui em cima essa linha aqui, ó, pode ver que tem as datas, tá, de cada voo. E aqui eu consigo selecionar os voos e produtos para comparar eles entre si. Então eu vou ter aqui o ortomosaico do primeiro voo com o ortomosaico do segundo voo, já para um efeito de comparação do desenvolvimento. Ó, você pode ver que já deu uma mudada aqui nesse relevo. Ó. O cultivo já tinha começado a se desenvolver. Aí aqui eu vou desmarcar o segundo e vou ir do primeiro comparar com o terceiro. E a gente já tem bem melhor o desenvolvimento, né? Você pode ver que já a cobertura vegetal ela já avançou bastante aqui dentro. E de mesma forma eu posso comparar então outros, né? Eu posso desselecionar aqui o primeiro e aí vamos do terceiro para o quinto, né? O terceiro voo, que é o meio ali do caminho, e o último voo. E olha só como tá bonita já essa lavoura aqui, completamente desenvolvido, né? Com todo o preenchimento vegetal feito praticamente, algumas falhas, obviamente, sempre vai ter, mas já é um avanço considerável se a gente comparar o primeiro voo com o quinto voo, né? Então, você colocar os processamentos no mesmo projeto, numa mesma pasta, vai permitir que você faça esse tipo de comparação. Você também consegue comparar aí produtos diferentes de um mesmo processamento, tá? Então, eu vou voltar aqui, por exemplo, no exemplo da obra, e olha só, esconder aqui as marcações. E aí aqui eu tenho o ortomosaico já selecionado, né, que ele já vem como padrão, e eu vou selecionar o modelo digital de superfície junto com ele. E aí a gente vai ter os dois selecionados aqui, e eu vou poder arrastar a agulha de um lado para o outro para ir sobrepondo esses mapas. Olha só que legal. E aí aqui você consegue fazer uma comparação bem nítida aí em relação ao seu terreno, a variação. Aqui a gente não tem muita variação na parte da obra, a gente vê que tem aqui esse prédio que está vermelho, aqui já é uma área mais alta, né? E você consegue fazer a leitura desse mapa a partir do histograma aqui. Ó. O histograma ele é um valor que o pixel vai ter de acordo com, nesse caso, a variação de altimetria, né, de altitude. Seguindo, pessoal, nesse exemplo do histograma, eu vou entrar num outro processamento aqui, que é nos projetos demonstrativos, tá? Um mapa de lavoura que vai ficar bem claro para a gente ver o histograma em funcionamento no índice de vegetação. Aqui eu estou com o resultado IFV, tá? De um processamento feito com RGB na soja. Aqui ele é um índice de vegetação que você consegue ver o desenvolvimento da cobertura vegetal. E aqui a gente tem então o histograma já configurado, que ele está pré-salvo numa configuração que eu fiz antes. Mas você pode ver que dá para dar uma brincada com ele aqui, ó. A gente ter bem evidente em termos de contraste como que é a parte da falha, né, o algoritmo vai considerar a falha e o que ele vai considerar o plantio. Aqui então eu rodei bastante a bolinha para dentro aqui, para mostrar que onde tem pouca vegetação ou nenhuma, ele fique bem vermelho e na parte verde já está bem mais desenvolvido. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, toda essa parte com algumas falhas aqui, elas já estão bem vermelhinhas.
em comparação à verde, que seria aqui o melhor desenvolvimento desse plantio. Olha só, que a gente consegue visualizar bem. Ó. Se eu comparar com o ortomosaico, ainda eu consigo fazer essa checagem dupla aí, né? De comparar o IFV com a área. A gente vê que essa parte que está aqui um pouco mais amarelada, ela já fica diferente no IFV em comparação ao verde, né? Por causa da configuração que eu fiz aqui no histograma. Se eu clicar aqui no disquinho do salvar, no disquete, essa configuração do histograma vai ficar salva para a próxima vez que eu entrar então no meu mapa. Bom, galera, então a gente viu a parte de comparação entre mapas, a gente viu o histograma e a gente viu todas as ferramentas básicas ali de medida de área, de distância, marcação de coordenadas. Então, galera, eu voltei aqui para o primeiro exemplo para mostrar para vocês como fazer o download do seu processamento e depois vou mostrar como compartilhar esse resultado com o seu cliente, tá? Então aqui no download você vai clicar no ícone da nuvenzinha, pode ser aqui ou pode ser lá na tela inicial também, tem esse ícone, já vou mostrar lá. Você clicou em download e aí aqui vai ter duas abas que são análise e aqui é a parte do relatório de qualidade do seu processamento, tá? E do seu mosaico. Então você vai poder baixar aqui o PDF dele bonitinho. Ou você vai poder entrar aqui em produtos e aí a gente vai ter essa série de produtos que são entregues, que a gente viu lá na parte da configuração do processamento, do seu processamento de imagens, tá? A gente vai ter aqui a nuvem de pontos, tanto a densificada quanto a simplificada, as curvas de nível, o modelo 3D, o ortomosaico, que vai ter na sua versão completa, ou o ortomosaico Lite, que é uma versão comprimida, que ela é bem mais leve, ela chega a ser quase 90% mais leve e você vai conseguir trabalhar ela também. E a gente tem os modelos digitais de superfície e terreno. Lá no nosso blog, na barra ajuda, lá tem um post que eu fiz com todos os formatos de arquivo. Se você quiser saber, né, quais formatos que os arquivos são entregues, tem tudo lá bonitinho, você pode baixar. Tem um guia lá que vai te mostrar o formato de cada um desses arquivos, tá? Com exceção das nuvens de pontos, das curvas de nível, todos os outros ali você vai conseguir, né, mexer aqui dentro da mapa. Até tinha esquecido de mostrar o 3D, aqui eu vou poder abrir ele para a gente ver. Da primeira vez que você clicar nele para abrir, ele vai demorar um pouco para carregar, tá? Mas depois ele fica mais rápido e olha só. Todo o processamento ali que a gente fez, né, visto de cima ele estava mais ou menos assim, como ortomosaico. E agora ele tem um 3D bonitão aqui, para depois você abrir em outro software e poder manipular, né, da maneira que você preferir. Ele é gerado a partir da nuvem de pontos, então fica aqui todo o modelinho bonito para você fazer medições, enfim, e manipular da forma como você preferir, beleza? E aí, pessoal, para a gente fechar, então, aqui essa parte da demonstração da mapa, vou mostrar como é que você compartilha o projeto, né, o seu resultado do processamento com o cliente, com algum colega de trabalho, enfim. Você vai clicar aqui nesse botão de compartilhar, tá? Vai inserir o e-mail aqui, julio@horosaeronaves.com. E aí você vai clicar em enviar duas vezes. E aí essa pessoa, no caso eu estou compartilhando comigo mesmo, mas eu vou receber um link no meu e-mail que eu vou clicar lá só para confirmar a cópia desse mapa para a minha conta. E aí a pessoa com quem você compartilhou vai ter só que fazer esse processo. E aí vai ser gerado então uma cópia desse processamento na conta. E como é uma cópia, você, seu colega, enfim, você trabalha com múltiplas equipes, essa pessoa pode trabalhar nesse processamento separado de você, que um não vai afetar o trabalho do outro, né? Então não é o mesmo projeto nas duas contas, é uma cópia do projeto A na conta B. Então agora a gente terminou essa parte de ver a mapa, né? Como é que ela funciona, como é que foi todo esse fluxo, a gente viu como criar um novo processamento, as ferramentas que dá para usar, os resultados que são entregues, as ferramentas avançadas de comparação, histograma, como baixar os resultados e também como compartilhar esses resultados com outras pessoas. Então, encerramos aqui essa parte de visualização, né, do fluxo de trabalho da mapa. E aí, pessoal, voltamos aqui. O que vocês acharam da demonstração ali? Manda aí no chat se vocês gostaram, quais foram as impressões de vocês em relação à mapa até o momento. Eu vou voltar o meu compartilhamento só para finalizar aqui, e aí isso já vai servir para a gente responder a pergunta da Helena Castilho, que mandou ali.
qual o benefício da Mapa em relação ao Pix4D Cloud? Tá? Então, vou recompartilhar a minha tela. Só um minutinho. Aí, Eduardo, pode me confirmar se foi a tela? Ainda não. Não? Às vezes demora um pouquinho para voltar. Tá. Engraçado que aparece aqui como se você estivesse compartilhando. Eu vou descompartilhar aqui e você compartilha novamente, por favor. Pronto. Agora, se você puder compartilhar, eu agradeço. Agora foi, né? Ok, agora sim. Tá. Bom, galera, já respondendo então a pergunta da Helena, eu já vou entrar nessa parte dos planos aqui, tá? Helena, enquanto você perguntou ali, eu estava fazendo as contas e o plano básico do Pix4D Cloud, ele custa anualmente $1.989, tá? Na conta do dólar hoje, que está R$ 5,08, isso dá aproximadamente aí uns R$10.100 no ano. Porém, ele tem uma limitação, que aí eu achei aqui foi o pulo do gato, eu acho, para a gente diferenciar as duas plataformas, tá? Ele faz o processamento também, só que o Pix4D Cloud, no plano básico, ele tem uma limitação de 2.500 imagens por mês ou 20 processamentos. E olha aqui no plano Pro da Mapa. É um limite de 1.000 imagens por mapa, por processamento. Ou seja, você não vai... Se você fizesse isso lá no Pix4D Cloud, seriam 2 processamentos e meio e acabou aí o que você poderia fazer no mês. E já na Mapa, no plano Pro ou no Business, você não tem essa limitação, né? Você tem uma limitação de até 1.000 imagens por mapa, mas não uma limitação de processamentos. E aí, a gente vai estar falando então do nosso plano Business, que é o plano indicado aí para empresas médias, empresas grandes, que tem um volume maior de processamento, que ele permite até 3.000 imagens por mapa. Então, cara, é um mapa gigante, dá para fazer um processamento muito grande realmente com 3.000 imagens por mapa. Você vai poder processar com câmera RGB e multispectral. Tá? A câmera multispectral ela é usada muito na parte de agricultura de precisão em relação a mapas de saúde da lavoura, né? De nitrogênio, enfim, adubação, toda essa parte. Vai ter o armazenamento, então, online de 5 terabytes. Cara, dá para botar bastante coisa ali que vai estar salvo na sua conta. E você vai ter também usuários simultâneos, né? Você vai poder ter mais de um usuário para a mesma conta. Então, você vai poder compartilhar com a sua equipe ali, mais de uma pessoa vai poder acessar. E também a questão do processamento com pontos de controle. O plano Pro, ele também é um plano que atende muito bem, ele entrega todos os mesmos resultados de um processamento que o plano Business. Ele tem algumas limitações, obviamente, em relação ao Business. Depois vocês podem entrar lá, eu vou pedir para a galera mandar no chat aí, se puder, produção, tá, e mandar o linkzinho dos planos para o pessoal acessar o PDF lá, né, mapa.ag/planos, e aí você pode ver bem certinho a comparação do que tem em um, do que tem no outro, quais são as suas diferenças, ok, pessoal? Então, já respondi a pergunta da Helena, eu vou sair aqui da minha apresentação, Eduardo, e vou voltar para a câmera, tá, para a gente responder outras perguntas aqui. Beleza, voltamos então com câmera e tudo mais. Sobre o ortomosaico, foi uma pergunta do Jean e o Rino. Não entendi como funciona o ortomosaico. Jean, o ortomosaico, ele é as fotos do seu voo de mapeamento, tá? Transformadas em um mapa, costuradas, né? Vou fazer um aspas aqui, porque não é exatamente isso, mas para ficar mais fácil, então, para a gente entender. Você vai pegar todas as fotos do seu drone, porque ele vai sobrevoar uma área assim, batendo fotos reto para baixo aqui, né? Bateu todas as fotos, e aí você vai ter uma sequência de fotos. Elas são várias fotos sequenciais. E as fotos por si só, elas não vão ter um sentido, né, na hora que você olhar elas. Porém, você vai jogar essas fotos no processamento, então a Mapa ela vai pegar essas fotos e vai encontrar pontos em comum entre elas, a sobreposição de imagens. Isso tem lá no blog também explicado o que é, como é que funciona e qual que é a importância. E ela vai amarrar essas fotos, ela vai costurar as fotos e vai transformar tudo isso em uma única grande imagem em alta qualidade, entendeu? E aí, esse ortomosaico, então, ele é o mapa, propriamente dito, para você trabalhar, fazer as medidas, enfim. Gilberto Mendonça, esses valores são para assinatura de 1 ano? Sim, são assinatura de 1 ano.
E aí tem algumas questões aí negociais que você vai poder pegar algum desconto, enfim, a gente vai ter uma promoção para o pessoal que está acompanhando aqui o webinar. Helena, deixa eu ler aqui. Júlia, então falando de valores, no caso da mapa eu processo quanto eu quiser, se eu tiver 10 mil mapas sem problema, limite com relação de imagem por processamento. Exatamente, você tem uma limitação de 1.000 imagens por processamento no plano Pro, ou 3.000 imagens por processamento no plano Bis, se você vai processar ilimitado. Os resultados, sim, eles são praticamente os mesmos, né? Ortomosaico, MDT, MDS, curvas de nível, nuvem de pontos, modelo 3D. E aí na parte agro vai ter índice EFV, VARI. Se você processar com multiespectral vai ter NDVI, NDRE e SAV. E aí o diferencial, obviamente, é a questão do valor, né? Custo-benefício, você vai estar pagando em real, você vai ter o suporte 100% em português, muito mais acessível. Óbvio que muitos profissionais têm um inglês já proficiente e tal, mas para você sustentar uma conversação técnica é algo que, né, acaba dificultando por vezes, até para quem tem um inglês já mais avançado. Eu acho que isso é um grande benefício aí de você estar lidando com uma pessoa aqui do Brasil também, que é muito mais acessível. Deixa eu abrir mais perguntas aqui, que o pessoal está me mandando no WhatsApp, eu estou puxando umas aqui do chat também, e aí a gente vai vendo. Não há opção por demanda se o usuário tiver serviço por 2 ou 3 meses apenas? Rômulo, então, a gente trabalhou um tempo dessa forma, a gente viu que para o nosso modelo de negócio não faz tanto sentido, então a gente acabou migrando para esse modelo de assinatura anual, que é realmente para você tacar a ficha no processamento e, né, ter bastante demanda aí, porque a ideia é escalar, né? E para escalar você tem que ter um alto volume de processamento para valer a pena, então para você botar ali tudo para rodar online. Vamos catar mais alguma pergunta aqui. Gessé Souza, bem didática a apresentação, parabéns. Muito obrigado, Gessé. Obrigado mesmo, assim. Bom que vocês estão gostando aí, galera. Eu tentei fazer de uma maneira bem didática, né, sem ter muito tecnicês, digamos assim, para que todo mundo possa entender que, já que essa é a proposta, né, da nossa plataforma, então, de democratizar essa questão do processamento. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eduardo, você pegou alguma pergunta, tá? E tem alguma pergunta para mandar aí? Não, as perguntas são praticamente respondidas. A Helena Castilho agradeceu aí que foi respondida a pergunta dela. Só registrar aqui as mensagens, né? O Ricardo Coutinho falou que foi muito boa a apresentação. O Manuel Macanda falou que a apresentação está muito boa. O Manuel, ele está sediado em Moçambique, se eu não me engano, mas geralmente, às vezes ele está em Angola, está em Portugal, vem para o Brasil bastante, então o Manuel podia até falar para a gente onde que ele está, hein? O Abel Joia mandou uma boa noite, ele falou boa noite porque ele está em Nampula, em Moçambique. O Dominique falou que foi uma excelente apresentação, e o Jeff Rodolfo, pelo jeito já é usuário aí da Mapa, falou que é o melhor sistema para levantamento de falhas no plantio de cana. Então, isso aí é quente na Mapa, hein, galera? Se você trabalha com cana-de-açúcar, trabalha em usina ou, né, enfim, presta serviço, cara, a Mapa, ela faz toda essa parte de análise depois em relação a linhas de plantio, né, restituição de linhas, enfim. Você vai ter que entrar em contato com o nosso comercial para fazer a construção aí da solução para você, né? A gente está trabalhando dessa forma agora em relação às análises, mas vale realmente a pena aí para a galera que é da cana, que está cada vez mais investindo, né, na tecnologia. Legal. Júlio, antes das suas considerações finais, então, eu queria só avisar o pessoal que a gente ainda tem eventos online esse ano. A gente vai ter um webinar na quinta-feira do Centro de Informações do Galileu, é um centro do qual a Mundo Geo faz parte. A gente vai falar sobre oportunidades para o uso do Galileu no Brasil. O Galileu é o similar ao GPS americano, o GLONASS russo, o Beidou chinês. Então vejam ali em mundogeo.com/webinars, que lá tem a agenda dos próximos eventos online e também a gravação de vários eventos anteriores, inclusive vários que a gente já realizou junto com a Horus Aeronaves. E antes de finalizar, eu queria dar os lembretes aqui, né, sobre o replay. A gente vai mandar o replay na íntegra por volta das 4 da tarde hoje, para vocês compartilharem com seus amigos e para vocês poderem rever com calma. O certificado de participação amanhã, provavelmente à tarde também. E eu convido vocês a ficarem de olho, então, na agenda e também já olharem o site do Mundo Geo Connect, do Drone Show, que a gente já está começando a lançar informações sobre os eventos que vão acontecer de 11 a 13 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A gente está voltando aí aos eventos presenciais, né, devagarzinho,
Então, mas a gente já pede para vocês colocarem aí na agenda de 11 a 13 de maio em São Paulo. O pessoal está mandando mensagens aqui, Júlio. O Carlos Melo, parabéns pela apresentação. A Helena mandou uma pergunta, na verdade, eu já vou deixar aqui para você, se essas análises são valor à parte do plano. O Bruno Rodrigues teve uma pergunta semelhante, como funcionam as análises pós-processamento. E o Gerson mandou os parabéns ao Júlio pela excelente apresentação, falou que já trabalham com a MAPA e é um excelente programa. Então, já fazendo essas perguntas e pedindo as suas considerações finais, Júlio, eu queria agradecer a parceria da Horus para a realização de mais um webinar, a Horus, que é a empresa mantenedora também do portal Mundo Geo. Agradecer aí a você pela parceria aí nos últimos meses, a gente estava trabalhando bastante junto, né, na publicação e produção e publicação aí de alguns conteúdos no Mundo Geo e na realização de webinars também, e também pelo seu tempo aí para fazer a sessão de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra e responder aí a todas as perguntas. Então, eu deixo para você aí essas duas últimas perguntas e já peço as suas considerações finais também. Certo, Eduardo. Bom, só responder então o pessoal ali para finalizar, né? A Helena e o Bruno em relação às análises, sim, elas são adquiridas à parte, tá? Por pacotes de hectares. E aí tudo isso você tem que alinhar com o pessoal lá da nossa equipe de atendimento ao cliente, quais que são as análises, né? Quais são as culturas que você vai trabalhar. E aí, então, é construído todo esse pacote de acordo com a sua demanda, tá? Eu peço que vocês entrem em contato com a gente para falar sobre isso, porque aí vai para uma parte um pouco mais técnica que vai demandar, então, do pessoal que é especialista na coisa para poder explicar melhor para vocês. Para encerrar, galera, então, eu queria agradecer realmente muito o tempo aí de todo mundo que reservou um tempinho para compartilhar conhecimento com a gente aqui. Eu fico muito feliz de que vocês gostaram da apresentação, né? Em relação à didática, enfim, procurei fazer de uma forma que todo mundo entenda e que fique claro, né, o porquê que vale a pena você investir no processamento em nuvem, porquê que a questão de ter que ter um supercomputador, de ter que ter uma super capacitação, é algo que já pode ser considerado, digamos, um pouquinho mais para o passado. A gente pode já começar a migrar para esse mundo mais digital, né? Foi um contexto que 2020 nos colocou aí em várias frentes da nossa vida. E acho que o processamento em nuvem ele é realmente o futuro desse mercado, porque ele facilita muito e permite que você escale muito bem a sua operação. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, galera, a gente vai deixar aí para quem está no chat uma promoção, tá? Que é um desconto especial em relação à assinatura. Vou pedir para a galera mandar aí no chat o linkzinho, que todo mundo que acompanhou aqui vai poder acessar, e aí vai ter um descontão bem legal lá na hora de fazer a sua assinatura da MAPA. Então, me despeço, Eduardo, muito obrigado pela parceria, obrigado pela parceria ao longo desse ano aí nas nossas produções, né, nosso conteúdo junto, Horus, a MAPA e Mundo Geo. Desejar a todos um excelente final de ano, boas festas, aproveitem com a sua família, fiquem seguros, né, se protejam em relação aí à pandemia, porque a gente está passando por um momento bem delicado aí no Brasil, e é importante que todo mundo tenha a consciência, né, de pensar no outro e que tenha um excelente final de ano aí para todos. Valeu, Júlio. Obrigado aí pelo fechamento. Só respondendo a Helena Castilho, ela agradeceu pela apresentação, perguntou se o link do webinar vem por e-mail. Se é o link do replay, sim, já está configurado aqui, vai automaticamente pela nossa plataforma aqui o e-mail com o replay para você por volta das 4 da tarde de hoje. Terminando aqui com a mensagem da Esther, falou que foi uma ótima apresentação, muito importante o uso de drones na agricultura, enfim, não só na agricultura, né, em várias áreas, mas obrigado, Esther, aí pela sua mensagem. A gente finaliza aí com o que você mandou, e a gente convida vocês, então, a juntarem-se a nós nos próximos eventos, sejam eles online ou presenciais. Cuidem-se aí. A gente ainda tem um evento online antes do final do ano, então eu não vou ainda desejar Feliz Natal e próximo ano novo, porque eu espero vê-los ainda no próximo evento online. Júlio, obrigado. Taeli também, que estava no suporte aí, obrigado. Guilherme também, no suporte técnico. Valeu e até a próxima. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.